Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Dando continuidade então aqui na leitura do livro de Atos, capítulo 15. Até agora não vimos nenhuma orientação para quê? Para construir templo e ficar enfiado dentro deles. Mesmo porque, eles eram perseguidos, não tinha como. Primeira coisa. Segunda coisa, lembrando sempre que os meus vídeos, todos eles, desde o meu primeiro lá atrás até sei lá quais serão feitos ainda lá na frente, não é para tirar fé sua, de absolutamente nada que você aprendeu do seu líder religioso para ficar enfiado aí debaixo de coisas que não tem nada a ver com o nosso Cristo e a nossa salvação, tá certo? E outra coisa, lembrando que mesmo que aconteça alguma coisa aqui que não se encaixa que o Cristo falou, eu fico com o Cristo. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu passe a escrever um livro sobre tudo o que aconteceu desde meu primeiro vídeo até agora apresentando o Cristo dos Evangelhos, tá certo? Vamos supor, comece a escrever. Ou alguém passe a escrever os meus vídeos, as minhas orientações, mas também passe a escrever algumas atitudes minhas que não tem nada a ver com isso, com relação ao Cristo. São atitudes minhas, o que eu acho. Então isso fica sendo um problema meu. Então as pessoas têm que ser discípulos do Cristo. Não do William, do Paulo, do Barnabé, do Tiago, do João, do Mateus. Não. É do Cristo. Mesmo que aparentemente, a gente vai ler coisas aqui aparentemente que se contrapõem ou se contradiz o que o Cristo disse. Mas mesmo que você ache isso, lembre-se, eu fico com o Cristo. Sou discípulo do Cristo. Tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 15, verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então vejam que pessoas que haviam aceitado a Cristo, a doutrina verdadeira do Messias, apresentando o verdadeiro caráter do Pai e como nós devemos nos comportar quando estamos na doutrina do Cristo, agora estavam misturando as coisas de Moisés. Tinha que pedir para ser, eles estavam dizendo que tinha que circuncidar para ser salvo. Lembrando que é por isso que existem os presbíteros, porque quando os apóstolos não estão, os presbíteros têm que chamar a atenção dessas pessoas, dizendo, olha, não é isso que os apóstolos passaram para nós, e não é isso que o Cristo ensinou, tá certo? Vamos lá. Verso 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Olha lá, foram se juntar com todo mundo e chamaram também aqueles homens homens de boa fama, de boa orientação, já de idade, de experiência, sem aquela coisa vulnerável dos adolescentes e dos jovens. Tá certo? Vamos lá. As pessoas os enviou, não está escrito as pessoas, está escrito a igreja, né? Então lá, a igreja os enviou, ou seja, as pessoas os enviou ou os enviaram. E, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, e essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pelas pessoas, ou, nós vamos ler bastante aqui nas cartas, pela congregação ou pela assembleia, tá certo? Nunca se esqueça disso. Eu sei que você já sabe, mas eu vou fazer questão de ficar sempre parando quando aparecer esses itens para que você não se esqueça disso, que igreja aqui são pessoas, tá certo? Então vamos lá. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja ou pelas pessoas, pelos apóstolos e pelos homens de boa experiência, de boa fama, de bom discernimento, já de idade, né? Sem aquela coisa vulnerável ou volúvel dos jovens, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, olha, então aqui, meus irmãos, algumas pessoas do partido religioso dos fariseus que tinham crido e disseram, são pessoas que aceitaram a Cristo, mas ainda estavam seguindo a lei de Moisés. São pessoas que estão dizendo assim, ó, olha, eu sou um discípulo do Cristo, mas ainda guardo o sábado, guardo o domingo, frequento o templo, estou submisso a pastor, ancião. São essas pessoas aí. Vamos lá.
Vamos ver o que eles disseram. É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Por quê? Porque para ser salvo tinha que cumprir o quê? Aquelas leis de Moisés. Só que isso é uma grande mentira. Porque a lei de Moisés não salva absolutamente ninguém. E nós já vimos isso em alguns relatos aqui do livro de Atos. E vamos ver ainda para frente. Não, a lei de Moisés só servia para aplacar o coração de um Deus irado e nada mais. Os apóstolos e os anciãos, homens de boa fama, homens de idade, de muita experiência, equilibrado, que estavam com muito mais discernimento da doutrina do Cristo, se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? O que está sendo dito aqui? Por que vocês estão querendo enfiar a goela abaixo das pessoas? Rituais religiosos que nem eles, nem os pais, nem os antepassados conseguiram suportar. Veja a conotação que eles dão para rituais religiosos. Uma coisa ruim, não boa. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a Assembleia... Opa, aqui ó. Toda a Assembleia de Deus? Não, né? Todas as pessoas que estavam ali reunidas, então... Toda a Assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. É lógico que aqui é do sentido que espiritual, está falando do Cristo. E a partir do Cristo, todas as nações agora conheceriam o Criador do céu e da terra. Para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Olha, então a lei de Moisés, rituais religiosos... Para eles eram dificuldades. Por que dificuldade? Porque isso afasta do Criador, afasta da doutrina do Cristo. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Vamos parar um minutinho só aqui, ó. Então eles querem escrever a eles para parar do quê? De ir pro boteco, parar de beber, contar piada, assistir televisão, ir pro baile, ir para a praia, passar férias com a família. É disso que está dizendo? Você está entendendo o que eu estou querendo passar para você, né? Ele está falando do quê? Ó, para se absterem o quê? Da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Isso são rituais de templos, daquelas pessoas da onde eles estavam rodando ali. Entendeu? Então eles estavam falando, olha, se abstenham de praticar esses rituais, mesmo fora dos templos, porque vocês vão acabar voltando para o templo, achando que tudo isso tem link com o templo e com o Criador. E não. Tá certo? Vamos lá, verso 21. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lida nas sinagogas todos os sábados. Moisés e sábado. Veja que a conotação aqui não é uma coisa boa. Tá certo? Então os apóstolos e as pessoas de mais idade, que tinham mais experiência, menos volúvel, menos receptível à aventura, né? São essas pessoas que tem aqui como categorizado como presbítero, tá? Então os apóstolos e os gentios com todas as pessoas, ou com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. 2 líderes em que sentido?
Dentro da sua casa você é um líder. Nem por isso você tem o quê? Um código. Você tem um cargo eclesiástico. Dentro do teu trabalho você é um líder. Dentro do time de futebol você é um líder. Compreende? Ele era um líder entre as pessoas. Por quê? Porque provavelmente tinha iniciativa, tinha conhecimento. É nesse sentido, tá? Não é líder de ser pastor, de ser ancião, essas coisas todas. Não, nada disso, tá? Mesmo porque, palavra aqui, na contextualização, pastor, ancião, diácono, presbítero, apóstolo, não está vinculado a templo de alvenaria e cargos eclesiásticos mandando num monte de gente. A conotação você já deve ter percebido que não é essa, mas a gente vai ver mais para frente. Verso 23. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros e homens já experientes, já de idade, não volúveis, né, não dado à aventura, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher. Então poderia estar escrito assim aqui, ó. Assim a igreja concordou. Poderia estar escrito isso, mas não está. Aqui está escrito: assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês como nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha só, mais uma vez aqui, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a igreja, mas não está escrito a igreja, a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, rituais vinculados aos templos que aquelas pessoas ainda participavam. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram as pessoas. Aqui poderia estar escrito as pessoas, mas está escrito igreja. Onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Profetas, palavras. Homens profetas, homens que proferiam, que falavam. É nessa conotação profeta, tá certo? Não vá se enganar lendo essas coisas aqui a partir do Cristo, hein? Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos. Poderia estar escrito aqui: foram despedidos pela igreja com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado, para voltarem à igreja lá de Jerusalém. Poderia estar escrito isso, mas não está. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros, onde com a igreja, poderia estar escrito aqui, mas está escrito muitos, mas muitos com outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como eles estão indo. Poderia estar escrito assim, ó. Algum tempo depois, Paulo e Barnabé disseram: voltemos para as igrejas da onde nós passamos. Não, voltemos para os irmãos. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as pessoas, os irmãos, a congregação, a assembleia. Aqui está a igreja. Tá entendendo? Bom, terminamos aqui o capítulo 15 e ainda não vimos nenhuma orientação para ficarem debaixo de templo construído e tal, tudo mais. Vamos lá. Atos capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo circuncidou ele por causa que Cristo havia mandado circuncidar? Não,
Paulo, é como eu disse, vai ter atitudes aqui que vai parecer contraditório. Não, Paulo usou o quê? De política. Ah, o pai é grego e tal e tudo mais, então mas vamos circuncidá-lo para que os irmãos não fiquem escandalizados e tudo mais. Só isso e nada mais. Foi uma atitude isolada de Paulo, para que desse certo, para que ele pudesse o quê? Levar aquela pessoa com ele, Timóteo com ele. Verso 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Vamos lá, vamos ver como é que esse verso poderia estar. Nas igrejas por onde passavam, transmitindo as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos homens de experiência, não volúveis, não dado à aventura, já bem discernido dentro da doutrina do Cristo, em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas, assim as pessoas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo, bom, deixa eu só parar um minutinho aqui. As igrejas cresciam em número? Quantas igrejas tinham lá na época? Tinha quanto? 1 milhão de igrejas? Né? Templo de alvenaria? Não. Está falando de pessoas que cresciam. Então, igrejas, quantidade de pessoas que cresciam, tá bom? Verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galáxia. Vamos falar de novo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra nas províncias da Ásia. Poderia estar aqui, proibido de pregar a palavra nas igrejas da Ásia. Não, está falando dos lugares. Tá? Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Desculpe, irmão, como sempre, não chove em São Paulo, ar muito seco. Partindo de Troade, navegamos diretamente... Desculpe, vou ter que tomar uma água. Vamos lá. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Perdão, irmãos. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali reunidos. Então, no sábado, onde as pessoas ali, onde tinham os judeus que não trabalhavam no dia de sábado e sim observavam, então, olha só, o lugar de oração, lugar para falar, conversar. Sentamos-nos e começamos a conversar e a falar. Foram procurar um lugar onde tinham pessoas conversando, né? Um lugar de oração, de orar, oratória, e encontraram pessoas para falar com as mulheres que haviam reunido ali. Então poderia também estar aqui, com as mulheres com a igreja que estavam reunidas ali. Pessoas. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, tendo sido introduzida na doutrina do Cristo, não está falando de jogar na água aqui não, tá? Tendo sido introduzida na doutrina do Cristo, ou seja, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então, num certo dia, já não é mais no sábado, eles estavam indo lá no lugar onde as pessoas conversavam, e encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Deixa eu parar um minutinho aqui. Então, aquela moça ia atrás de Paulo xingando eles: vagabundos, mentirosos, falsos profetas, indignos.
ladrões, detratores, sem honra. Será que era isso que aquela moça gritava atrás deles? Vamos ver. Vamos voltar. Verso 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ora, então essa mulher estava gritando atrás deles o que eles estavam fazendo mesmo. Tá certo? E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Fazendo o quê? Esses homens são de Deus, estão anunciando a salvação. Finalmente Paulo ficou indignado. Ó Paulo aí. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Ficou sem sentido isso. Então aquela mulher estava atrás deles, anunciando que aqueles homens eram homens de Deus, né? Vamos lá. O que ela dizia? Tá aqui. Esses homens são servos do Deus Altíssimos. Eles anunciam o caminho da salvação. E agora Paulo fala para ela, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela espírito. Né? Fica sem sentido. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Uma coisa era o que a mulher falava, outra coisa foi o que Paulo fez, e outra coisa foram os homens que viram o que Paulo fez com aquela menina, tá certo? São três situações completamente distintas. E, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados e ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ele lhes prendeu os pés no tronco, ou seja, lá no fundo da cadeia ainda ficaram amarrados no tronco, tá? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Então, chega de meia-noite, Paulo e Silas estavam conversando, falando e cantando. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Vamos parar um minutinho aqui. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Aqui dá a entender que está falando dos parentes dele, né? Vamos ver, vamos tentar ler e ver se é isso mesmo. Então, naquela mesma hora, qual hora que ele estava falando da palavra de Deus a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida eles e todos os seus foram batizados. Seus quem? Seus parentes? Vamos ver. Foram batizados como? Eles estavam dentro da cadeia, sabe por quê? No verso seguinte vai cair a ficha, vai matar a charada. Os seus quem? Os seus companheiros de trabalho, a sua casa de trabalho. Tá certo? Porque eles estavam dentro da cadeia, então não tinha como ser batizado em água. Não foi isso que foi feito. O que foi feito, eles foram introduzidos na doutrina do Cristo. Por quê? Vamos no verso seguinte. Então quando? Então depois que eles estavam lá presos. Depois que eles foram ouviram a palavra de Deus. Depois que eles foram lavados pelo carcereiro. E depois que todos ouviram bastante coisa. Então, depois de tudo isso, os levou para a sua casa. Agora eles foram levados para a sua casa, para a casa do carcereiro. Serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa, agora sim, da sua casa onde ele morava.
alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Podia estar escrito aqui assim, ó, onde se encontraram? Aonde? Na igreja. Não, estava dentro da casa com as pessoas. Tá certo? Terminamos aqui então o capítulo 16 do livro de Atos, e absolutamente nada de mandar construir templo, ficar dentro de templo e praticar as coisas do templo. O que nós vimos aqui é orientações para não fazer as coisas do templo e não aceitarem a lei mosaica. Dá um like, se inscreva, acione o sino, que é muito importante. Sim, você já sabe o porquê que é tão importante acionar o sino, certo? Acione o sino, se inscreva, dá o like, compartilhe o vídeo, porque isso o YouTube vai poder distribuir para outras plataformas também, se tiver uma boa aceitação. Um abraço e até o próximo capítulo.